Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Capítulo 17. Você está tentando matar seu próprio pai? Escritório do Hokage. Sibilo. Observando a cena se desenrolar através da bola de cristal, tanto Sarutobi Hiruzen quanto Kakashi não puderam deixar de inspirar profundamente. Eles conheciam muito bem a força de Hyuga Yashi. Como chefe do clã mais poderoso de Konoha, o clã Hyuga, ele era um mestre de taijutsu, inquestionavelmente um dos mais fortes entre os Jonin. E ele acabou de ser arremessado pela própria filha de 7 anos? E ele parecia seriamente ferido. Quão forte Hyuga Nabi era agora? Imediatamente, ambos voltaram seus olhares chocados para Shendai, que estava parado calmamente na entrada da loja de mangá, parecendo completamente imperturbável. Esta loja de mangá era absolutamente aterrorizante. Apenas lendo um mangá, você poderia instantaneamente criar um jonin de alto nível, ou até mesmo um poderoso Kage. Quem exatamente era o dono desta loja? Como ele poderia administrar uma loja de mangá tão inacreditavelmente milagrosa? Sarutobi Hiruzen reprimiu à força a tempestade que rugia em seu coração. Ele deu uma tragada profunda em seu cachimbo, ponderou por um momento e então disse: Kakashi, parece que esta loja de mangá é ainda mais temível do que eu imaginava. Transformar tão facilmente uma criança de 7 anos em uma existência de nível Kage. Isso não é trivial. Terei que ir lá pessoalmente. Kakashi perguntou: devemos mobilizar a Anbu? Sarutobi Hiruzen se virou para olhar para Kakashi. Você acredita que a Anbu teria alguma importância aos olhos de um ser como esse? Ao ouvir isso, Kakashi ficou em silêncio. De fato, a força do dono desta loja de mangá era inimaginável. Trazer mais Anbu provavelmente não faria diferença. Uma vez que um certo limite de poder fosse ultrapassado, os números deixavam de ser uma contramedida. Sarutobi Hiruzen se levantou. Pegou o chapéu de Hokage e o colocou firmemente na cabeça. Levarei apenas 2 Anbu comigo. Isso servirá como um gesto de nossa sinceridade. Sob a aba do chapéu, os olhos do Hokage tinham uma gravidade sem precedentes. Ele sabia. Konoha estava prestes a mudar. Todo o mundo Shinobi estava prestes a mudar. E o epicentro de tudo era esta loja de mangá. Pai, o senhor está bem? Vendo Hyuga Yashi ser arremessado por um único soco, Hinata e Hanabi correram ansiosamente até ele. Hyuga Yashi escondeu sua mão agora roxa e inchada atrás das costas. Ele levantou a outra mão para dispensar as 2 irmãs. Embora gotas de suor frio se acumulassem em sua testa, sua expressão permaneceu calma. O que vocês estão dizendo? Foi apenas um teste. Como eu poderia estar ferido? Pronto, o teste está completo. A nova habilidade de Hanabi é realmente notável. Shendai não pôde deixar de admirá-lo. Um verdadeiro mestre, de fato. Forçando-se a parecer digno, mesmo com lágrimas nos olhos. Vendo que Hyuga Yashi afirmou estar bem, Hanabi soltou um longo suspiro de alívio. Eu usei apenas cerca de 30% do poder do Haki do armamento agora. Eu estava preocupado que pudesse machucá-lo, pai. O rosto de Hyuga Yashi se contraiu violentamente. Isso foi apenas 30%. 30% do Haki do armamento era tão poderoso assim? Então, e quanto a 100%? Hanabi perguntou: pai, quer testar de novo? Dessa vez eu vou dar tudo de mim. Você está tentando matar seu próprio pai. Hyuga Yashi sentiu um bocado de sangue velho subir pela garganta. Lutando para manter a compostura, disse apressadamente: está quase na hora do jantar. Vamos comer primeiro. Pai, já passa das 3 da tarde. Estou com fome. Pai, por que está escondendo essa mão atrás das costas? Tenho dor nas costas. Só estou massageando a coluna. Hyuga Yashi fazia uma careta de dor de vez em quando, mostrando os dentes levemente. Certo. Já que todos terminamos de ler, é hora de ir para casa. Droga. Preciso chegar em casa e passar algum remédio nisso rápido.
Não aguento mais isso. E, no entanto, no fundo, Yugayashi estava radiante. Ele pode não ter conseguido nada de bom para si mesmo, mas suas duas filhas haviam conquistado as 18 palmas subjugadoras de dragões e o Aqui do armamento, respectivamente. A força delas havia melhorado muito. Anabi, especialmente, depois de conquistar o Aqui do armamento, já havia superado seu próprio pai em poder bruto. E Anabi tinha apenas 7 anos. Mesmo prodígios incomparáveis como Ataque Sakumo ou Uchiha Shizui nunca chegaram perto de possuir tal força naquela idade. Mas sua filha, a filha de Yuga Yashi, havia conseguido. E este era apenas o começo. Ela só ficaria mais forte a partir daqui. Só por esse motivo, ele, como pai, estava mais feliz do que se tivesse tirado qualquer tesouro para si mesmo. Ele já podia vislumbrar a futura ascensão do clã Hyuga no mundo Shinobi. Oh! Anabi assentiu. Yuga Yashi se virou para Shanai. Sem dizer uma palavra desnecessária, curvou-se profundamente, em um ângulo de 90 graus. Você tem minha mais profunda gratidão. Se não fosse por Shanai, Hinata e Anabi jamais teriam conseguido tal progresso. O avanço de suas duas filhas garantiria a todo o clã Hyuga um futuro totalmente novo. Embora o clã Hyuga fosse agora considerado o mais poderoso de Konoha, isso se devia apenas à aniquilação do clã Uchiha. Na época em que o clã Uchiha ainda existia, o clã Hyuga possuía o Byakugan, que era considerado, junto com o Sharingan, um dos 3 grandes dojutsu, mas, na verdade, eles eram incomparáveis. O Sharingan do clã Uchiha era apenas sua forma básica. Eles também possuíam o Mangekyo Sharingan, Susanoo, Izanagi e Izanami. O que o clã Hyuga tinha para comparar? Ao longo da história do clã Hyuga, nunca houve sequer um único lutador verdadeiramente poderoso de alto nível do qual pudessem se gabar. L. Mas agora, tudo isso estava prestes a ser reescrito. Hinata e Anabi tornariam o nome Hyuga conhecido por toda parte. Como chefe do clã Hyuga, oferecer a Shendai uma reverência tão profunda era totalmente apropriado. Mesmo isso era insuficiente para expressar sua gratidão. O que eles obtiveram aqui não era apenas uma simples recompensa, era o futura glória e honra do clã Hyuga. Hinata e Anabi também se curvaram para Shendai em uníssono. Shendai sorriu. Vocês leram o mangá. Eu recebi o pagamento. Conseguir algo bom depende da sorte de vocês. Yuga Yashi endireitou-se, agradeceu mais algumas vezes e então se retirou. Hinata e Anabi se despediram de Shendai e seguiram seu pai. Como Anabi ficou tão forte? Inuzuka Kiba, que acabará de chegar à loja de mangás com Akamaru em seu braços, por acaso testemunhou o fim da luta entre Yuga Yashi e Anabi. Ele ficou completamente estupefato. Então, êxtase iluminou seu rosto. Esta loja de mangá é realmente incrível. Inuzuka Kiba olhou para Akamaru em seus braços. Akamaru, eu juro que vou te deixar ainda mais forte do que aquele monstro. Au! Akamaru abanou o rabo. Inuzuka Kiba entrou na loja de mangá, com Akamaru nos braços, e perguntou expectante: chefe, você tem algum mangá aqui que possa deixar cães ninja mais fortes? Quer fortalecer seu cão ninja? Shendai disse: não tenho nada específico para melhorar cães ninja. Mas existe um volume chamado Digimon, parte 1 que é relacionado a criaturas companheiras. Você poderia dar uma olhada. Pode haver algo que você esteja procurando. Então eu levo esse. Inuzuka Kiba se aproximou da estante e foi imediatamente atraído pela capa de Digimon, parte 1. Ele pegou seu dinheiro e disse: eu vou ler este. Shendai recebeu o pagamento. Inuzuka Kiba pegou o mangá alegremente e foi procurar um lugar para ler. Naquele momento, Sarutobi Hiruzen se aproximou da loja de mangás, acompanhado por 2 ambu usando máscaras brancas. Sarutobi Hiruzen olhou para os dois. Sarutobi Hiruzen olhou para os 2 ambu e os advertiu em voz grave: quando eu entrar na loja de mangás daqui a pouco, vocês dois me esperem do lado de fora. Lembrem-se. Não importa o que aconteça, não ofendam o dono da loja. Entendido? Sim.
Os dois Ambu responderam em uníssono. Sarutobi Hiruzen voltou seu olhar para a loja de mangás, respirou fundo e entrou. Capítulo 18. Akamaru evoluir. Garurumon. Oh, um convidado de honra. Vendo Sarutobi Hiruzen entrar pela porta, Shendai sorriu levemente. Embora tenha dito isso, ele permaneceu sentado como um ancião venerável, sem demonstrar o menor sinal de deferência. Sarutobi Hiruzen deu uma risadinha. Ouvi falar da sua loja de mangás pelo Kakashi. A ideia de que se pode obter recompensas de um mangá apenas lendo realmente abre os olhos. Eu queria. Venha e experimente você mesmo. Enquanto falava, Sarutobi Hiruzen observava Shendai atentamente, tentando parecer casual. Então este era o misterioso poderoso que usou sua energia espiritual para contra-atacá-lo do outro lado da Vila da Folha? O dono desta incrível loja de mangá? Ele não parecia nada mais do que um jovem comum. Claro, se alguém o tratasse como uma pessoa comum e o ofendesse, provavelmente nem saberia como morreu. Sarutobi Hiruzen até suspeitava que Shendai fosse um ser de um nível completamente superior ao dele. A primeira leitura custa 5.000 ryo. Você só pode ler um livro. Os mangás estão todos na prateleira ali. Shendai gesticulou em direção à estante. Certo. Sarutobi Hiruzen pagou 5.000 ryo e caminhou até a prateleira para fazer sua escolha. O Lorde Okage também lê mangá. Inuzuka Kiba olhou para cima e viu Sarutobi Hiruzen. Ele ficou surpreso por um momento. É o jovem do clã Inuzuka. Sarutobi Hiruzen sorriu, mas não disse mais nada. Ele olhou para os 5 volumes de mangá na prateleira. Akame ga Kill, One Piece, Arco East Blue, Dragon Ball, Sailor Moon, Parte 1. Quando seus olhos pousaram no 5º volume, Velvet Kiss, seu olhar não conseguia mais se mover. Aquela capa parecia incrivelmente atraente. Ele realmente queria lê-la. Não. Eu sou o Okage. Como eu poderia ler esse tipo de mangá? E quanto a ser Okage? O Okage ainda é um homem, não é? Após um intenso debate interno entre as duas vozes em sua cabeça, a justiça finalmente triunfou sobre a tentação. Sarutobi Hiruzen pegou Velvet Kiss e sentou-se para ler. É realmente emocionante. O primeiro. Este capítulo é tão intenso. Sarutobi Hiruzen folheava o mangá, completamente absorto. Por um tempo, os únicos sons na loja de mangás eram o farfalhar das páginas viradas por Inuzuka Kiba e Sarutobi Hiruzen. 1 hora se passou. Depois de terminar Digimon, Parte 1, os olhos de Inuzuka Kiba se encheram de lágrimas. Ele disse com a voz embargada, Tai e Agumon tiveram que se separar assim. Eu não consigo suportar. Taishi Yagami e os outros uniram forças com seus Digimon para derrotar Apocalypse, que buscava destruir o mundo digital. O mundo digital havia retornado à paz. Mas, após superar inúmeras provações e perigos, eles finalmente tiveram que enfrentar o momento da separação. Ele entendia o que significava crescer ao lado de um animal de estimação. Assim como Akamaru. Para ele, Akamaru não era mais apenas um animal de estimação, mas um irmão que havia crescido com ele, um camarada de armas que lutava ao seu lado. Se ele fosse separado de Akamaru para sempre, o mero pensamento desse sentimento era insuportável. Naquele momento, a mensagem do sistema de Shendai foi atualizada. O cliente Inuzuka Kiba terminou de ler Digimon, Parte 1 e obteve o cartão de evolução Garurumon. Cartão de evolução Garurumon permite ao usuário designar uma criatura canina para evoluir para o Digimon Garurumon. Garurumon é um Digimon besta de nível campeão coberto por pelos branco-azulados. Suas presas são afiadas, seus movimentos são ágeis e sua pelagem é dura como metal. Possui alta inteligência e é excepcionalmente leal ao seu mestre. Possui habilidades como Fogo da Raposa, Presa Congelante, Parede de Gelo. Um Garurumon evoluído por meio deste cartão não possui a capacidade de evoluir ainda mais. Esse cara tem uma sorte decente. Ele conseguiu exatamente o que mais queria. Shendai sorriu.
Embora um Garurumon evoluído usando esta carta não tivesse a capacidade de evoluir ainda mais. Mesmo em sua forma base de Garurumon, ele definitivamente poderia ser considerado um aliado poderoso. Uma luz deslumbrante desceu na mão de Inuzuka Kiba, coalescendo em uma carta preta. Inuzuka Kiba olhou para Shendai com curiosidade. Chefe, que tipo de recompensa é essa? Shendai disse, uma carta de evolução de Garurumon. Ela permite que um canino evolua para um Garurumon, concedendo-lhe todas as habilidades de um. Sério? Ao ouvir isso, os olhos de Inuzuka Kiba se arregalaram. Ele mal podia acreditar em sua sorte. Ele originalmente viera a esta loja de mangás apenas para fortalecer Akamaru. Mas depois de ler o mangá, ele sentiu que mesmo se tivesse vindo apenas pela história, teria valido a pena. Ele nunca tinha lido um mangá tão fantástico. Mesmo que não tivesse recebido uma boa recompensa, não importaria. Ele nunca esperou receber um cartão de evolução de Garurumon. Seu Digimon favorito durante a leitura era Garurumon. Garurumon era o Digimon parceiro do deuteragonista, Ishida Yamato. Era leal e corajoso, com uma aparência legal e habilidades poderosas. Ele atendia a quase todos os seus ideais para um parceiro canino ninja. Inuzuka Kiba olhou para Akamaru e disse ansiosamente, Akamaru, você vai se tornar um Garurumon. Você terá o poder de um Digimon. Então vamos encontrar Konohamaru e derrotá-lo. Au! Au! Akamaru latiu animadamente, abanando o rabo impacientemente. Inuzuka Kiba apontou o cartão de evolução para Akamaru e gritou, transformar. Akamaru! Akamaru esperou, abanando o rabo. Mas nada mudou. Inuzuka Kiba fez uma pausa e tentou novamente. Akamaru, evolua. Garurumon. Akamaru continuou esperando, abanando o rabo. Eu te ordeno em nome de Deus. Evolua. Esta era precisa de você. Chegou a hora de você evoluir. Toma essa, Dolostromo, agibadais #cifrão%. Aoligi. Depois de passar por uma série de encantamentos sem sentido, Inuzuka Kiba olhou para Shendai com uma expressão desanimada. Chefe, o que está acontecendo? Por que não está funcionando? Shendai apoiou o queixo na mão. Você só precisa colocar o cartão de evolução em Akamaru. Inuzuka Kiba, emoticon surpreso. É tão simples assim? Você não precisa de um grande encantamento para algo tão sagrado? Qual o sentido disso? Inuzuka Kiba disse, então por que você não disse isso antes, chefe? Shendai disse, você parecia estar se divertindo bastante por lá. Inuzuka Kiba, T elevado a T. Eu sou durão. Eu não vou chorar. Shendai o lembrou, Garurumon é bem grande. Vá lá fora usar o cartão de evolução. Certo. Inuzuka Kiba levou Akamaru para a rua e colocou o cartão de evolução nele. O cartão de evolução instantaneamente brilhou intensamente, depois se dissolveu em uma energia misteriosa que fluiu para o corpo de Akamaru. Um poder escaldante percorreu o pequeno corpo de Akamaru como inúmeros garanhões selvagens, espalhando-se rapidamente por todos os cantos de seu ser. Akamaru começou a crescer rapidamente, visível a olho nu. Padrões azuis e manchados começaram a aparecer em seu corpo. Finalmente, Akamaru se transformou em um Garurumon com quase 2 andares de altura. Sua postura era orgulhosa, seu olhar frio e severo. Uma aura assustadora e feroz irradiava de todo o seu ser. Alterar completamente a evolução de uma espécie. Uma expressão de choque surgiu no rosto de Sarutobi Hiruzen. Ele começou a prestar atenção no momento em que Inuzuka Kiba começou a usar o cartão de evolução. Ele testemunhou a evolução de Akamaru, de um pequeno filhote branco para o temível Garurumon, com seus próprios olhos. Esta era uma evolução que transcendia completamente as espécies. Evolução, um conceito que nem sequer existia para as espécies deste mundo. Não podia mais ser descrita como mera. Não podia mais ser descrito como mera magia. Era um poder imenso, semelhante ao de um deus. Somente testemunhando em primeira mão alguém poderia realmente entender.
Quão inimaginável era essa loja de mangá? Fim do capítulo. Se você está gostando desta história, considere me apoiar no Patreon. patreon.com/tofushan, onde você pode ler capítulos extras antecipados.